prezados compatriotas. Antes de começar a apresentação de hoje, propriamente dita, anuncio que nessa quarta-feira, dia 3 de junho, às 19 horas, receberemos novamente aqui no canal o grande Beto Almeida para continuarmos a conversa que tivemos da última vez. Conversa que, como todos viram, foi bastante proveitosa, bastante elucidativa e que merece uma continuação e um aprofundamento em torno de outros assuntos também vitais para a construção da independência do Brasil, para que o Brasil possa de fato se tornar independente, como questão do pró-álcool, a necessidade de uma reforma agrária, a necessidade de uma política energética voltada para biocombustíveis e todo um reordenamento rural e produtivo para não só abastecer o Brasil de energia, como também ocupar, industrializar, desenvolver o interior do Brasil. O episódio de hoje é o primeiro de uma série de 4 episódios sobre o nosso maior estadista, Getúlio Vargas. Esse primeiro episódio é Getúlio Vargas, Educação e Cultura. O segundo episódio será Getúlio Vargas, Trabalho e Indústria. O terceiro episódio, Getúlio Vargas e a Democracia. E o quarto episódio, Getúlio Vargas e as Relações Internacionais. São episódios temáticos, né? E começo pela temática de educação e cultura, por ser uma das menos discutidas sobre a era Vargas. As outras questões são mais discutidas, com muita razão, e tem que ser discutidas mesmo. Mas especificamente sobre educação e cultura, existe um vazio nas discussões sobre as relações de Vargas com esse tema. E isso é muito grave porque educação e cultura estavam no cerne do projeto nacional de Getúlio Vargas. Educação e cultura foram a argamassa que sustentou no plano simbólico, no plano do compartilhamento dos valores, no plano do desenvolvimento das capacidades cognitivas do Brasil. Esses temas estiveram no centro do projeto nacional. Foram eles que deram a identidade e a substância do projeto nacional trabalhista que Getúlio Vargas colocou em prática. Por isso é tão importante discutir, e esse primeiro episódio será dedicado a esse tema. Então, e isso estava muito claro para o Vargas, que havia essa prioridade em torno de educação e cultura desde o início. Tanto que 11 dias, presta atenção, 11 dias depois de Getúlio Vargas assumir a presidência do Brasil, em 1930, apenas 11 dias, ele criou o Ministério da Educação e da Saúde Pública. Ou seja, logo nos primeiros dias de Getúlio Vargas na presidência, ele já operou uma mudança profunda em relação à República Velha. Porque na República Velha, o Estado brasileiro se desincumbia da função de prover educação pública para a população. Não era considerada uma responsabilidade estatal a educação pública. Apesar de que no início da Primeira República chegou a ser criado o Ministério da Instrução Pública, dos Correios e do Telégrafo, a pedido do grande positivista Benjamin Constant, mas esse ministério durou muito pouco tempo, logo depois foi suprimido. E ao longo de toda a Primeira República, o Estado brasileiro não se responsabilizou pela educação pública, gerando uma dívida social gigantesca e que até hoje não foi paga, apesar de todos os esforços feitos por Getúlio e pelos governos subsequentes, incluindo os governos militares, os governos do PT.
também, mas foi uma dívida social tão grande que até hoje sofremos as consequências dela. Dívida social essa que se somou à dívida social da escravidão, formando um quadro social muito ruim, muito negativo para o Brasil, cujas consequências funestas sentimos até hoje. E se nós não sentimos mais é porque muita coisa mesmo foi feita durante a Era Vargas, que começou a estruturação de um sistema de educação público brasileiro. Sistema esse que havia sido idealizado por José Bonifácio lá no período da independência. Lembremos que José Bonifácio defendia que em cada aldeia, em cada vila, em cada cidade, houvesse pelo menos uma escola, um teatro e uma biblioteca. Evidentemente que esse projeto dele não foi levado a cabo nas décadas seguintes. Apesar de que no Segundo Império houve algum incentivo à educação pública, por exemplo, teve a criação do Colégio Pedro II em 1837, ainda no período da regência, que se desenvolveu ao longo do Segundo Império. Houve a criação do Instituto dos Meninos Cegos em 1853 ou 1854 pelo Dom Pedro II, né? Houve algum esboço de educação pública durante o período imperial, mas era uma educação pública voltada sobretudo para a formação de uma elite. Não era uma educação pública voltada para o povo, voltada para as mulheres, como passou a ser a partir de Getúlio. A Primeira República se desincumbiu completamente disso. Então, para a Primeira República, a educação pública não era uma questão política, né? E essa questão só passou a ser tratada no âmbito do Estado com Getúlio e passou a ser muito bem estruturada a partir dele, né? Para o Getúlio, a educação era setor absolutamente prioritário. O Ministério da Educação foi prioridade orçamentária, inclusive, né? Em 1932, 5,14% do orçamento federal foi para a educação, né? Isso é um valor expressivo se a gente comparar que nesse mesmo período ia para a agricultura 2,84% do orçamento federal. E isso ainda estava no momento em que era urgente salvar os agricultores, particularmente os cafeicultores, por conta da bancarrota provocada pela crise de 29. Ou seja, mesmo com o salvamento do setor agrícola sendo prioritário, a educação teve quase o dobro dos recursos para a agricultura. Então, Getúlio Vargas levava a educação muito a sério. E além disso, além dessa grande soma de recursos, grande soma de recursos em termos comparativos, em termos proporcionais, além disso, Getúlio também impôs um decreto, logo no início do seu governo, né, que obrigava os estados a gastarem pelo menos 10% do seu orçamento na educação primária, né? Ou seja, os estados, enquanto unidades federativas, também se responsabilizariam pela educação e deveriam se responsabilizar a sério. Pelo menos 1/10 do orçamento dos estados deveria ir para a educação. Se a gente pensar em termos de hoje, é considerável. É muito considerável. Hoje, a maioria dos estados, se não todos, não dedicam essa quantia para a educação pública, né? E Getúlio impôs um decreto que obrigava os estados a destinarem pelo menos 10% para a educação primária. Educação primária que é importantíssima, responsável pela alfabetização, pelo início do desenvolvimento cognitivo no âmbito escolar dos indivíduos, né? E o Getúlio foi tão bem sucedido nisso, né, para o cenário educacional que ele encontrou assim que assumiu o governo, que em 10 anos, ou seja, de 1930 a 1940, o número de escolas primárias no Brasil cresceu
50%. O número de estudantes, em geral, cresceu 60%. As matrículas nas escolas primárias cresceram 75%, ou seja, 75% a mais de crianças indo para a escola, aprender as primeiras letras. E o total de alunos do ensino secundário cresceu 150%. Isso em 10 anos, de 1930 a 1940. Então, isso foi uma revolução educacional. Isso preparou as bases para uma maior alfabetização, para um maior aprendizado, para a preparação de uma força de trabalho mais apta a ingressar nas atividades profissionais superiores que surgiam com o processo de desenvolvimento industrial conduzido pelo governo do Getúlio, como veremos na próxima apresentação. Ou seja, Getúlio pensou o desenvolvimento do Brasil em termos integrais, em prover não só a base material, mas também a base cognitiva por meio da estruturação de um sistema de educação pública nacional. Em termos de... E não ficou só na educação básica, embora Getúlio priorizasse a educação básica muito corretamente, mas ele também olhou desde cedo para o ensino superior, para as universidades. Ele criou a Federal do Rio Grande do Sul, em 1934, criou a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nos anos 40, criou a Federal de São João del Rei, criou a Federal do Triângulo Mineiro, criou a Federal do Ceará, criou a Federal do Espírito Santo. Ele também aprovou os projetos de criação da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal de Pernambuco, sendo que essas duas universidades foram criadas logo depois do fim do Estado Novo, mas o projeto foi aprovado pelo Vargas. Então vejam bem que ele desenvolveu o sistema universitário brasileiro não só no Centro-Sul, mas também no Nordeste, ou seja, dentro de uma concepção de desenvolvimento integrado do país, desenvolver todas as regiões conjuntamente, não ter uma região mais rica e uma região mais pobre, mas todas crescerem e se desenvolverem juntas, industrializando e distribuindo renda, diminuindo as desigualdades sociais e regionais, industrializando e integrando o país. Então essa era a concepção de Getúlio, e a educação foi uma das principais ferramentas, uma das principais dimensões desse desenvolvimento nacional integrado, inclusivo, do Getúlio. Getúlio também reforçou a estrutura do Ministério da Educação ao criar o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. O INEP, para quem não sabe, é o atual responsável pelo Enem, é um dos principais órgãos do Ministério da Educação e existe até hoje, tendo uma função bastante importante para a educação pública no Brasil. O Getúlio criou o INEP em 1937, para pesquisar métodos e técnicas de ensino, para prover o estado do conhecimento acerca de quais as técnicas e os métodos pedagógicos seriam mais adequados para o Brasil desenvolver o seu sistema educacional e melhorar a qualidade educacional e cognitiva da população. O primeiro presidente do INEP, e que foi presidente até o fim dessa primeira fase do governo Vargas, até 1945, até o fim do Estado Novo, o presidente do INEP foi Lourenço Filho, que foi um dos ícones, um dos expoentes da Escola Nova, um movimento progressista na educação voltado para o aprimoramento da autonomia moral do indivíduo. Ou seja, o responsável pelo INEP, o responsável por esse órgão de pesquisa pedagógica, pesquisa educacional, era um dos homens mais progressistas do Brasil na época. Aí dizia assim, o Getúlio era fascista, o Getúlio era conservador. Que fascismo e que conservadorismo é esse que coloca um expoente da Escola Nova no comando das políticas educacionais?
A Escola Nova, que teve também Anísio Teixeira como um dos seus principais representantes, até hoje a Escola Nova é um marco de uma educação generosa, de uma educação inclusiva, de uma educação libertadora, de uma educação não autoritária. Era essa a concepção de educação que o Getúlio tinha, e isso se refletiu em que ele colocou expoentes da Escola Nova no comando do processo educacional. Também trabalharam no Ministério da Educação de Vargas, nesse período de 30 a 45, grandes nomes como Heitor Villa-Lobos, que foi responsável pela educação musical das crianças e dos jovens. Né? Também trabalharam Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Cândido Portinari, Rodrigo de Melo Franco, todos esses nomes de mais alto nível cultural, do melhor nível de intelectualidade que o Brasil tinha e que o Brasil já teve. Então, como é que vai dizer assim, Getúlio era conservador, era fascista? Que conservadorismo, que fascismo é esse? Não tem nada a ver, muito pelo contrário. As políticas educacionais do Getúlio estiveram entre as mais avançadas que o Brasil já teve. Isso se reflete muito bem na escolha dos nomes para coordenar as políticas e nas consequências que isso teve, nos resultados concretos que teve. O Brasil construiu seu sistema de educação pública junto com seu desenvolvimento econômico e industrial. Isso foi muito benéfico ao país. Basta ver o quanto de inovações e tecnologias o Brasil passou a adquirir nas décadas seguintes. Quem preparou essa base foi Getúlio. Porque Getúlio preparou essa base na educação básica, na educação infantil. E essas pessoas formadas na escola avançada, na escola progressista do Getúlio, depois foram grandes cientistas, grandes quadros, grandes professores, grandes artistas, que muito contribuíram para o engrandecimento do Brasil, que muito contribuíram para a construção do Brasil independente. E essa base foi lançada pelo Vargas. Né? E não ficou só nisso. O Vargas também criou o serviço de radiodifusão educativo para transmitir conteúdos educacionais pelo rádio, né, para tornar acessível o conhecimento a mais pessoas, pelo rádio, né, usando o rádio como instrumento de educação, de emancipação. Né. Muito se fala do rádio como instrumento de controle de massas, mas o Getúlio usou o rádio também como instrumento para a libertação do povo brasileiro. Né? O Getúlio também criou o Instituto Nacional do Cinema Educativo com o mesmo propósito, só que pelo cinema. Mesma coisa, fala-se tanto da indústria cultural no campo do cinema, mas o Getúlio furou essas barreiras da indústria cultural, colocou o cinema a serviço do engrandecimento educacional do povo brasileiro. Teve também a reforma educacional de 42, chamada Reforma Capanema, em homenagem ao ministro da Educação do Getúlio, o grande Gustavo Capanema. Né? E essa reforma educacional de 42 colocou como disciplinas obrigatórias na escola básica a filosofia, que tanto se luta hoje para manter. A filosofia foi colocada como disciplina obrigatória no Estado Novo. Né? Na reforma de 42. Ou seja, o que os autoritários, os conservadores do Brasil querem tirar hoje, foi colocado pelo Getúlio em 42. Depois foi tirado. Depois do Getúlio tiraram a filosofia da escola, a filosofia voltou nos governos do PT e hoje a direita conservadora, reacionária, autoritária quer tirar a filosofia, porque a filosofia aprimora a forma de pensar das pessoas, é fundamental para a formação de cidadãos conscientes, cidadãos autônomos, de indivíduos críticos aptos a exercer a sua cidadania. E foi com esse objetivo que Getúlio colocou a filosofia como disciplina obrigatória no Estado Novo, né? Disciplina obrigatória para a educação básica. Então, novamente, que fascismo, que conservadorismo é esse do Getúlio? O sistema educacional foi elaborado para justamente criar cidadãos conscientes e não criar o rebanho. Né? O fascismo queria criar rebanho, queria criar o homem massificado, insetificado,
As reformas educacionais do Getúlio iam no sentido contrário, justamente para evitar esse espírito de rebanho e formar cidadãos autônomos, formar cidadãos conscientes e justamente por isso capazes de contribuir para o Brasil independente, para o Brasil brasileiro. A reforma educacional de 42, do Capanema, do Getúlio, também colocou como disciplina obrigatória o grego, né? O grego que era disciplina obrigatória também nas escolas francesas de altíssimo nível. As escolas francesas sempre foram consideradas as melhores do mundo, ou entre as melhores do mundo, e foi esse exemplo positivo que o Getúlio trouxe para o Brasil, colocar o grego como disciplina obrigatória na escola básica brasileira. E mais incrível ainda, a reforma de 42 também colocou o espanhol como disciplina obrigatória nas escolas básicas. E essa inclusão do espanhol, do ensino obrigatório do espanhol nas escolas básicas, isso foi o desdobramento, isso estava interligado com a política externa do Getúlio de aproximação do Brasil com a América Hispânica, para que o Brasil e a América Espanhola, no conjunto da América Latina, constituísse um bloco geopolítico e geoeconômico alternativo aos imperialismos estadunidense, europeu e soviético. Então, isso, como a gente vai ver no episódio sobre Getúlio e as relações internacionais, era a prioridade da política externa do Getúlio a aproximação com os países hispânicos para juntos se fortalecerem. E uma das dimensões dessa aproximação foi a inclusão do ensino da língua espanhola como disciplina obrigatória nas escolas básicas. Ou seja, uma ideia extremamente avançada, extremamente sofisticada e que ia na contramão de qualquer tipo de imperialismo na América Latina. Ou seja, Getúlio também foi um dos próceres da pátria grande latino-americana. Getúlio merece estar ao lado de Simão Bolívar, de José Bonifácio, de Perón, de Hugo Chávez, de Lázaro Cárdenas, de Velasco Alvarado, na busca da constituição de uma América Latina unida e forte. E Getúlio buscava isso, foi muito importante para isso. Não à toa ele colocou o espanhol como disciplina obrigatória, numa época em que só se era autorizado a pensar e falar academicamente em francês e em inglês. Getúlio queria também que se falasse, se pensasse em espanhol também, junto com o português. Isso foi fundamental para a construção de uma identidade brasileira e de uma identidade latino-americana no Brasil. No seu segundo governo, o que se considera o seu segundo governo, entre 1951 e 1954, Vargas também criou dois órgãos importantíssimos até hoje para a educação e a ciência brasileiras, a CAPES e o CNPq. Sugestões da assessoria econômica do Vargas, coordenada pelo grande Rômulo Almeida. Essas sugestões partiram dele e o Vargas acatou, porque fazia parte do projeto do Vargas. Não à toa, o Vargas escolheu o Rômulo Almeida para coordenar a assessoria econômica. E a CAPES e o CNPq foram criados para estruturar a pesquisa científica em nível de pós-graduação. Também nesse período, em 53, o Vargas separou o Ministério da Educação do Ministério da Saúde. Então, cada um foi para um ministério diferente, o que ajudou a aperfeiçoar as políticas voltadas para cada setor. Embora, claro, a junção do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde em 30 até 53 foi muito importante para conciliar as duas políticas. Então, no âmbito, por exemplo, do atendimento às crianças, a educação básica e a criação de uma saúde pública para as crianças esteve associada. Então, essa junção da educação com a saúde em âmbito ministerial no primeiro governo do Getúlio serviu a esse propósito, mas à medida que cada setor ia tendo demandas mais complexas e mais sofisticadas, e à medida que o próprio Brasil ia se desenvolvendo e outras questões
foram surgindo, então, com uma questão administrativa, o Getúlio separou o Ministério da Educação do da Saúde. Acertou nos dois momentos. Os dois momentos foram importantes para a construção tanto da educação pública quanto da saúde pública, né? E no plano da cultura, no plano cultural, nenhum chefe de Estado no Brasil fez mais do que Getúlio. Nem o Império, que fez bastante coisa, né, fez tanto quanto o Getúlio. Né? O que o Getúlio fez? Ele criou o Instituto Nacional do Livro, né, que desde o início foi responsável pelo financiamento e a divulgação de inúmeras obras bibliográficas sobre o Brasil, sobre a brasilidade. Por exemplo, o Dicionário do Folclore Brasileiro, do Luiz da Câmara Cascudo, né? Vários livros da coleção brasiliana que reúnem obras de história, de sociologia, de geografia sobre o Brasil, né? E, embora a coleção brasiliana tenha sido posterior, mas o financiamento foi feito pelo Instituto Nacional do Livro, criado pelo Getúlio. Né? O Getúlio criou o Serviço Nacional de Teatro. Então, para fomentar o teatro nacional e patrocinar os artistas brasileiros, para eles não dependerem de mecenas particulares, o Estado se encarregaria do planejamento das políticas culturais nesse setor de teatro. O Getúlio criou as revistas Ciência Política e Cultura Política, né? Bem como várias outras revistas que tiveram menor vulto. Essas, a Ciência Política e a Cultura Política, foram as de maior expressão, para popularizar os estudos sobre os aspectos e as questões políticas e sociais do Brasil. Isso foi feito no Estado Novo. Ou seja, mais uma vez, que autoritarismo, que fascismo do Estado Novo era esse, se o Getúlio, inclusive, criou publicações de cunho popular para divulgação popular, publicações que discutiam os temas relativos ao Brasil. Né? A democracia contemporânea não faz isso, muito pelo contrário, procura isolar a massa, procura isolar o povo do conhecimento sobre o Brasil. A política cultural do Estado Novo buscava aproximar a população desse conhecimento, dessas discussões sobre o Brasil. E essas discussões eram veiculadas por essas revistas, Ciência Política e Cultura Política. Durante o Estado Novo também, muito importante foi o jornal Amanhã, que foi dirigido por Cassiano Ricardo, um dos expoentes do modernismo brasileiro, né? Ou seja, um cara progressista, de ideias avançadas, que coordenou o principal jornal do Estado Novo. Mais uma vez pergunto, que fascismo era esse? Tão avançado, tão progressista, tão democrático, né? em vários aspectos. Em termos do patrimônio histórico e artístico do Brasil, em termos da museologia, Getúlio foi o seu maior benfeitor em toda a história do Brasil, de longe. Já em 1932, Getúlio criou o primeiro curso de museus do Brasil para formar profissionais aptos para trabalhar em museus. Então, Getúlio considerava o trabalho em museus como uma coisa séria, como um ramo profissional que deveria ter uma formação específica para tanto. E assim ele criou o primeiro curso de museus do Brasil, que depois viria a estimular, incentivar a criação de cursos de museologia em nível superior. Mas quem deu o ponto de partida para essa formação profissional específica de profissionais de museus foi o Getúlio. Em 1937, o Getúlio criou o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o atual IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E os primeiros organizadores do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foram ninguém menos que Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, né? que eram de esquerda, sempre estiveram associados à esquerda, e foram eles que organizaram a construção do
do serviço, do atual IPHAN, né? Ou seja, o Getúlio incorporando o que havia de mais avançado na sociedade para resguardar a memória e a identidade brasileira, para resguardar o patrimônio histórico e artístico brasileiro, para que os brasileiros nunca se esquecessem de quem eles são e como eles se formaram, né? Para o Brasil nunca se esquecer que é brasileiro, nunca perder a sua identidade, a sua brasilidade, né? E o serviço do patrimônio histórico e artístico nacional, desde o início, incumbiu-se de criar inúmeros museus. Isso foi imediato. Foi criado e já começou a fazer tudo isso, né? Museus esses que são da maior importância até hoje, né? Como o Museu Nacional de Belas Artes, no centro do Rio, foi criado pelo Getúlio. O Museu Imperial em Petrópolis também foi criado pelo Getúlio, na antiga casa de veraneio de Dom Pedro II e da Imperatriz, a Dona Teresa, né? Belíssimo o Museu Imperial, recomendo a todos que conheçam, né? Fica em Petrópolis e guarda grande parte da memória sobre o Império Brasileiro. Valorizemos isso, porque o outro que guardava o Museu Nacional, infelizmente, pegou fogo, foi destruído pelo fogo. Isso jamais aconteceria no governo do Getúlio. O Museu Nacional jamais pegaria fogo no governo de Getúlio. O Museu Nacional jamais ficaria sem um sistema anti-incêndio no governo do Getúlio. O Museu Nacional, inclusive, foi reestruturado no governo do Getúlio. Foi ampliado, foi melhorado. O Getúlio investiu bastante no Museu Nacional também. Não criou o Museu Nacional, mas investiu bastante nele, né? O Getúlio também criou o Museu das Missões em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, para guardar o que sobrou dos 7 povos das Missões, que foram comunidades indígenas organizadas pelos jesuítas na época do Brasil colônia, né? O Getúlio criou também o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, para preservar a memória da Inconfidência Mineira, um grande marco na busca do Brasil independente, da luta, da procura, para que o Brasil se tornasse soberano, se tornasse independente. Tudo isso foi organizado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional até 1945. No segundo governo de Getúlio, o Getúlio continuou, né? O Getúlio criou o Museu das Bandeiras, em Goiás, para guardar a memória do bandeirantismo, né? Importantíssimo para a expansão das fronteiras brasileiras. Se o Brasil é essa enormidade continental de hoje, devemos muito disso aos bandeirantes que furaram o Tratado de Tordesilhas e levaram o povo brasileiro, levaram a brasilidade para além dos limites de Tordesilhas. O bandeirantismo foi a nossa primeira marcha para o oeste, né? E que garantiu essa imensidão territorial que depois foi consagrada pelo Tratado de Madrid em 1750. Mas antes aquilo já era na prática do Brasil. Quem se encarregou de brasilizar esse oeste foi o bandeirantismo. E o Getúlio reconhecia isso e criou o Museu das Bandeiras em Goiás no seu segundo governo, né? Justamente para que o Brasil preserve essa memória do bandeirantismo e valorize isso como um ícone fundante, um ícone construtor da nacionalidade brasileira. O bandeirantismo que é tão achincalhado hoje, mas é achincalhado assim como todos os grandes construtores do Brasil, inclusive o Getúlio, são achincalhados, porque não interessa ao Império, não interessa ao imperialismo anglo-saxão um Brasil grande, um Brasil independente, um Brasil soberano, um Brasil forte. E o bandeirantismo foi um dos ícones de fundação, de construção desse Brasil independente, desse Brasil grande, desse Brasil forte, né? O Getúlio reconhecia isso e criou o Museu das Bandeiras para que essa memória fosse preservada e valorizada no âmbito da identidade nacional brasileira, né?
E o Getúlio também, no segundo governo, criou o Museu do Índio. Né? O Getúlio não valorizava só os bandeirantes, ele valorizava também o elemento indígena. Né? Aí criou o Museu do Índio no Rio de Janeiro, dirigido pelo Darcy Ribeiro. Né? O identitarismo de matriz anglo-saxã busca sempre contrapor o bandeirantismo ao indigenismo. Mas, na prática, os dois elementos foram marcantes para a construção do Brasil. O povo brasileiro surge desse cruzamento entre bandeirantes e índios. A própria descoberta dos índios pelo Brasil, dos índios lá para o oeste, isso se deu graças ao bandeirantismo. Então, a própria incorporação dos índios ao povo brasileiro se deu em grande parte pelo bandeirantismo, apesar de toda a violência que sabemos que aconteceu, mas a história é violenta. A história de qualquer país é violenta. Né? Lamento, mas infelizmente é assim. O que fica é a construção que surge disso. Né? E tanto as bandeiras quanto os indígenas são elementos fundamentais para a formação do Brasil. O Getúlio reconhecia isso. E assim como ele criou o Museu das Bandeiras, ele também criou o Museu do Índio para que as tradições indígenas sejam valorizadas, sejam guardadas, sejam preservadas, a fim de que nunca esqueçamos quais são as bases da nossa identidade, quais são as bases do nosso ser coletivo, do nosso ser nacional, as bases da nossa brasilidade. O Getúlio também criou o Museu Vitor Meirelles. Né? Para quem não sabe, Vitor Meirelles foi um dos maiores pintores brasileiros que pintou quadros icônicos da história do Brasil, como o belíssimo quadro da Primeira Missa, o belíssimo quadro da Batalha dos Guararapes, que foi quando os brasileiros se uniram para expulsar os invasores holandeses de Pernambuco no século XVII. Né? Ou seja, Vitor Meirelles foi um dos principais artistas na construção de uma pictografia nacionalista, de retratar a história nacional do Brasil em belíssimos quadros, em belíssimas imagens que tocam qualquer cidadão brasileiro que goste minimamente que seja do seu país. E o Getúlio criou o Museu Vitor Meirelles em homenagem a esse grande artista. Ou seja, como nós vemos aqui, a política cultural do Getúlio não descuidou de nenhum aspecto da identidade e da história do Brasil, pois Getúlio entendia a cultura como o arcabouço pelo qual a ideia e a realidade de nação poderiam se perpetuar. Educação e cultura trabalharam juntas, foram articuladas pelo Getúlio justamente para formar esse arcabouço, essa base pela qual o Brasil poderia se tornar de fato independente. Porque não existe Brasil independente sem que haja uma educação própria do Brasil, adequada à realidade e aos anseios do Brasil, sem que haja uma cultura brasileira. Né? Sem educação e sem cultura nacionais, não há país, não há soberania, não há independência. Getúlio sabia disso e por isso colocou as políticas educacionais e culturais no primeiro plano das ações do Estado, né? Desde o início, desde que assumiu o governo. Né? Em toda a era Vargas, em todos os momentos da era Vargas, a educação e a cultura jamais deixaram de ser prioridades, porque Getúlio bem sabia que sem educação e sem cultura próprias, sem educação e sem cultura nacionais, não há Brasil independente. Muito obrigado a todos. Voltamos para os próximos episódios temáticos sobre Getúlio. O próximo será Getúlio, o trabalho e a indústria. E quarta-feira, dia 3, às 19 horas, estaremos aqui com Beto Almeida para voltarmos a discutir temas da maior importância para o Brasil independente. Muito obrigado a todos e até logo.